Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 20º dia. E a rainha do céu, que é um céu de estrelas. Neste céu, o sol do Fiat divino já brilha com seus raios radiantes e preenche o céu e a terra. Jesus no ventre de sua mãe. E nós oramos, Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos diante de seu colo materno, para me abandonar, Mãe, em seus braços, para lhe pedir com os mais ardentes suspiros neste mês consagrado a ti, a maior graça, que me admita a viver no reino da divina vontade. Ó Santa Mamãe, tu que é rainha deste reino, me aceita como sua filha para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado por seus filhos e filhas. Portanto, Rainha soberana, a vós eu me confio, para que tu guies meus passos no reino da vontade divina, e agarrada à vossa mão materna, tu guiarás todo o meu ser, para que eu possa fazer vida perene na vontade divina. Você será minha mãe, e como mãe eu faço a entrega da minha vontade para ti, para que eu possa trocá-la com a vontade de Deus. E assim eu possa ter certeza de não mais deixar o reino dele. Portanto, eu oro para que vós me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Então, é muito importante a gente entender o que significa a vontade de Deus e como essa vontade é diferente do que os homens estão acostumados a perceber. Até mesmo pessoas da nossa igreja, teólogos, estudiosos, não entendem a vontade de Deus. Em primeiro lugar, o que ela realmente importa, o que se preocupa, que são almas. E a igreja preocupada com o corpo, com o pobre, achando que tem que trazer algum alívio para o povo pobre, para se importar com a política, se importar com a fraternidade, se importar com essas coisas. E é Deus quem nos desperta a sua vontade de que nós nos preocupemos com as nossas almas. Só elas têm mais valor para Deus. Deus não se importa, com os pobres deste mundo que estão passando fome, Ah, não, Aline, como que você diz uma coisa dessa? Gente, acreditem se quiser. Jesus, ele viveu pobre. E ele viveu bem pobre. E ele se importou somente com a vontade divina. Pobre. A pobreza existe no mundo por causa da vontade humana. E sempre vai existir. Jesus fala, pobres vocês sempre terão, mas eu, você só tem hoje. Então a igreja se preocupa, vira as costas para a vontade de Deus, que é se preocupar com as almas em primeiro lugar. Mas aí, Aline, eles estão passando fome e não dão atenção para a mensagem da evangelização. Se está passando fome, se está faltando tudo. A caridade é importante, sim. Nós temos que fazer caridade, sim. É como Jesus fazia, a mesma caridade que Jesus fazia, de se doar. Se todos seguissem o que Jesus pede, nunca faltaria alimento para ninguém. A doutrina de Jesus é de abandono-se, se abandonar, se desapegar dos bens materiais, de viver essa partilha constante,
né? De não faltar nada para ninguém, porque é uma partilha onde a gente se importa com a alma. E aí os governos não se importam, aí a igreja tem que se importar. É lindo isso, é bonito a caridade da igreja, mas desde que essa caridade venha com a verdade, com a doutrina, com a vontade de Deus, com a mensagem de salvação. Não é só encher a barriga do povo, não é se importar só com salário, com moradia, com esse básico. É como se quisesse instalar-se aqui na terra, arrumar a terra, e a terra não tem mais conserto. O único que pode consertar a terra é Deus, né? Através da transformação das consciências, da iluminação do ser. Ah, Aline, mas a gente tem que evangelizar para que essa pessoa seja iluminada. E para evangelizar precisa ajudar essa pessoa. Não dá pra gente ficar vendo a pessoa passando fome e não falar nada. Claro, tá certíssimo. Jesus falou tudo que aquele que você encontrou, que tá passando fome, me deste comer. Foi a mim que você deu de comer. Né? Dá de comer, dá de beber. Tudo isso é importante na partilha que Deus pede. Mas a igreja, ela precisa se importar em primeiro lugar com as almas. Depois, em segundo lugar, pensar nisso. Ter exemplos, pessoas que realmente sabem direcionar para poder explicar que sofrer na terra é um benefício, que não é mal, que passar dificuldade nessa terra é a garantia do céu. A igreja não fala isso pra gente. Não fala. Está se preocupando muito, e muito mesmo. Principalmente aqui no Brasil, né? Com a necessidade humana em primeiro lugar, material em primeiro lugar, e esquece de mexer, né, de preocupar-se verdadeiramente com a alma, educar a pessoa para tomar a Eucaristia, né, estando inteira no que está fazendo, entendendo o que é a responsabilidade de amar o próximo, né, de partilhar com o próximo, para poder viver essa Eucaristia verdadeiramente, comungando Jesus de verdade no seu desejo mais puro de salvação, renunciando ao pecado, toda a vontade humana, renunciando muito isso, e a igreja ensinando o quanto que isso é benéfico para a vida, que Deus, Ele dá o pão de cada dia. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ensinar as pessoas essas promessas, a acreditar primeiro nessas promessas de Jesus e depois difundir essa promessa de verdade. Confiando primeiro no reino de Deus, buscando primeiro o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A igreja está buscando primeiro as outras coisas e depois o reino de Deus. Muito, infelizmente, a igreja faz. Não é todos da igreja, porque a igreja somos todos nós. Estamos falando das autoridades que se preocupam tanto com conversar, de resolver parâmetros de direitos humanos. Direitos humanos é vontade humana. Vontade humana. Não tem igualdade na terra. Jesus disse, não tem. Nunca vai ter enquanto o pecado estiver reinando, enquanto o reino de Deus não estiver instaurado. E nós estamos, através desses 31 dias com Maria, pedindo esse reino de Deus, querendo entrar nesse reino da divina vontade. O reino de Deus verdadeiro. O reino que vai instaurar a vida divina em cada um de nós. E a Mãe do Céu vem dizer, meus queridos filhos, hoje eu espero por vocês mais do que nunca. Meu coração materno está inchado. Sinto a necessidade de desabafar meu ardente amor com meus filhos e filhas. Quero lhes dizer que sou a Mãe de Jesus. Minhas alegrias são infinitas. Mares de felicidade me inundam. Eu posso dizer
Eu sou a mãe de Jesus. Sua criatura, sua donzela é a mãe de Jesus. E somente ao Fiat que devo essa grande graça. Isso me faz cheia de graça, preparando a morada digna para o meu Criador. Portanto, glória seja sempre, honra, ação de graças ao Supremo Fiat. Então, Maria dizendo que foi graças a esse Fiat, graças a esse coração aberto, que ela pôde ser a mãe de Jesus. Não tinha preocupação material, não tinha preocupação nenhuma de ordem humana, somente o Fiat divino, de dar a Deus o coração inteiro, de dar a vida para Deus, de se dedicar ao louvor, à honra, à glória de Deus em primeiro lugar. Maria era a maior de todas as mulheres que fazia caridade constante. Ela e José não podiam ver ninguém passando necessidade e iam fazer alguma coisa, ajudar, dar o pouco que eles tinham para os pobres, esmolas. O maior exemplo que nós poderíamos viver para poder levar dignidade para as pessoas é doando-se, dando esmolas. Olha o entendimento de Jesus, olha o entendimento de Maria, olha o entendimento que eles têm, dão para nós, para que a gente possa ajudar dando esmolas, ajudando os outros, uns aos outros, dividindo o que tem. Esse é o sonho da igreja, dividir, mas em primeiro lugar, ser essa morada digna de Deus, aonde Deus quer habitar em cada um de nós. Agora me escutem, meus filhos, filhos do meu coração. Assim que a pequena humanidade de Jesus em meu ventre foi formada com o poder do Fiat Supremo, o sol da palavra eterna foi encarnado nela. Eu tinha o meu céu, formado pelo Fiat, todo cravejado de estrelas muito brilhantes, o que provocou alegrias, bem-aventuranças, harmonias na beleza divina e o sol da palavra eterna, resplandecente de luz inacessível, veio tomar seu lugar dentro deste céu, escondido em sua pequena humanidade e não sendo capaz de contê-lo. O centro deste sol estava nele, mas sua luz transbordou e, investindo o céu e a terra, alcançou cada coração e com sua rajada de luz bateu em cada criatura e com vozes de luz penetrante disse-lhes: meus filhos, me abram, me deem um lugar em vossos corações. Eu desci do céu para a terra para formar minha vida em cada um de vocês. Minha mãe é o centro onde eu moro e todos os meus filhos serão a circunferência, me rodearão. Onde quero formar muitas das minhas vidas para quantos filhos houver. Então, Jesus falando aqui que Ele quer viver em cada um de nós, que nós demos o lugar para Ele nos nossos corações. Ele quer viver, Ele quer dar sua vida para cada um de nós. Não é morrer na cruz dando sua vida, não é isso que Ele quer dizer. Ele quer, nesse contexto, quer viver em nós, reviver em cada um de nós, formar sua vida divina, o seu modelo que Ele é em cada um de nós, para que a gente seja uma cópia dele. Aí você pergunta, mas por que Ele não nos ama do jeito que a gente é? Por que Ele não respeita a nossa individualidade? Cada um na sua diferença, poder louvar a Deus, sendo quem é, com suas escolhas, com suas próprias vontades. Por que Deus não pode aceitar a gente do jeito que a gente é? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar? Quando pensa na vontade divina, e Ele querendo que a gente viva a vontade divina e não a vontade humana, nossa, vocês param para pensar, nossa, mas que estranho, como que um Deus
quis fazer seus filhos para fazer a gente, abrir mão da nossa vontade. Como assim? Vocês já pararam para pensar nisso? Que isso, para a visão hoje modernista que nós estamos vivendo, é um absurdo? Mas não é um absurdo, porque quando você ouve o que Jesus fala no livro do céu, ele explica por que a vontade humana ela tem que ser destruída, ela sozinha, quando ela é sozinha, que ela tem que ser destruída, tem que ser negada pelas pessoas, Por quê? Porque essa vontade é egoísta por natureza. Essa vontade humana da iniquidade do pecado original, desse fruto desse pecado original, é uma vontade egoísta, totalmente, só pensa em si mesmo, não está importando. Isso é um fato, a gente vê o mundo hoje e a gente percebe que as pessoas é cada um por si, Deus por todos. Isso Deus não aceita, isso Deus não tolera. E como Jesus é o único que sabe viver essa vida, porque é Deus e é o modelo, E ele, Maria, ela aprendeu com ele, ele vive nela, Ela é esse coração dominado por Jesus. Nós também devemos ser esse coração dominado por Jesus, onde Jesus vive e forma em nós a sua vida divina, a sua vontade instala-se em nós, na nossa vontade humana. Ele não destrói a gente. Ele não destrói a nossa vontade humana. Ao contrário, ele transforma. Ele não vem para poder colocar a vontade dele acima da sua e você não ter vontade nenhuma. Você não tem vontade sozinho. É isso que é o detalhe. Você não ter vontade sozinho. A sua vontade está sempre fundida com a vontade de Deus. E sem a sua vontade não tem como acontecer essa fusão. Sem você querer, ele não pode intrometer-se em você, entrar em você, assumir em você a vida divina sonhada. E somente essa vida divina é tolerável para Deus. Por isso que nós, se continuarmos vivendo nessa vida, essa vontade humana sozinha, egoísta, quem viver nessa vontade humana sozinha, egoísta, vai para o inferno, não tem conversa. Não consegue, não tem como entrar no céu. É aquilo que ele falou. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico passar para o reino dos céus. O que é esse rico? É essa pessoa cheia de si mesma, cheia de amor próprio, que é a vontade humana, que se ama acima de qualquer coisa, que só se importa consigo mesmo, e o resto, eu conseguindo, o resto se vira. Mas a gente se ama, a gente ama nosso irmão, ama nossa esposa, ama nossos filhos, a gente não pensa só na gente. Opa! Quando a gente pensa só em alguém, a gente está pensando na gente. Quando a gente fica pensando nos nossos filhos, em primeiro lugar, coloca eles, a gente está pensando na gente. É na nossa honra, é no nosso conforto. Quando a gente se preocupa com os nossos filhos, não, é para eles serem felizes. Ué, mas eles sendo felizes, você está feliz. Porque é seu filho, sua filha. Mas você não se importa com o filho do vizinho, da vizinha, do outro filho lá da esquina, não. Mas eu faço caridade, eu me importo, eu largo tudo para ir até as pessoas, Aí tudo bem, aí você está dando a sua vida para as pessoas. Você está doando a sua vida para ajudar as pessoas. Mas mesmo você ajudando as pessoas, mesmo você vivendo, doando a sua vida, tem esse processo, de Jesus viver em você e de você ser essa extensão de Deus em tudo, em todos os momentos, em todas as horas, em todos os segundos, em cada ato que você faz, não só nesse ato que você faz de caridade, de trabalho. E aí Jesus vem te convidar a dar a sua vontade humana para ele corroborar na sua, fazer essa fusão. É uma vontade humana bonita que vai abrigar a vontade divina e vai ser mais bonita ainda.
Dar mais, pedir mais, receber mais de Deus, dar mais a Deus. É um constante, uma contínua constância caminhando em Deus para viver essa vontade divina e Deus reinar em nós para que nós possamos reinar no mundo. Se não for assim, nós não vamos poder reinar com Deus. E a luz batia e perfurava sem cessar, e a pequena humanidade de Jesus gemeu, doeu, e dentro dessa luz que entrou nos corações, fez fluir suas lágrimas, seus gemidos e seus espasmos de amor e de dor. Agora vocês devem saber que sua mãe começa uma nova vida. Eu estava lá por tudo que meu filho fez. Eu o vi devorado por mares de chama de amor. Cada batida dele, respiração e dor eram mares de amor que ele desencadeou, com os quais ele envolveu todas as criaturas, para torná-las suas por força de amor e de dor. Porque você deve saber que, como sua pequena humanidade foi concebida, ele concebeu todas as dores que teve que sofrer, até o último dia de sua vida. Ele encerra todas as almas em si mesmo, porque, como Deus, ninguém poderia escapar dele. Sua imensidão encerrava todas as criaturas. Seu poder, que tudo via, as tornava todas presentes. Portanto, meu Jesus, meu Filho, sentiu o peso e o fardo de todos os pecados de cada criatura. E eu, sua mãe, segui-lo em tudo. E senti em meu coração materno a nova geração das dores de meu Jesus e a nova geração de todas as almas. Meus filhos, vocês devem saber que desde que eu fui concebida, eu te amei como mãe. Senti vocês em meu coração. Queimei de amor por vocês, mas não entendi o porquê. O divino Fit me fez fazer os feitos, mas manteve o segredo de mim. Mas como isso é revelado, o segredo me é revelado e compreendi a fecundidade da minha maternidade, que não só tinha de ser a mãe de Jesus, mas de mãe de todos. E essa maternidade tinha que ser formada na estaca da dor e do amor. Meus filhos, como eu os amei e os amo tanto. Então, ela está dizendo aqui pra gente, né, que Jesus, qual foi a missão dele? Né, que a pequenina humanidade de Jesus, Deus, que se encarnou, era passível de sofrer. O que é passível de sofrer? Deus não sofre, mas ele, humano, ele se tornou mortal, né? O Deus eterno, infinito, imortal, ao se tornar humano, se torna mortal. É aquelas histórias que a gente vê nos deuses, né, gregos, desses desenhinhos, esses filmes que que tem os filmes aí que o Deus ele se torna mortal. É imortal, mas se torna mortal. Né? Tem uns filmes que mostram isso. Então é como se estivesse figurando Jesus, né? Que é um Deus imortal que se torna mortal, que pode morrer. A gente assiste várias vezes aí esses filmes, essas coisas, e aí tem esse fato, assim, quando tem alguma pessoa que é imortal e aí de repente ela não é mais mortal, igual o Wolverine, por exemplo. No último filme, né, ele era imortal, no último filme ele morre, né? Ficou passível de sofrer, né? De passar pela dor. Então, assim, esses heróis, muitas vezes, eles figuram um pouco do que Jesus foi, do que é, né? E ele sofria desde quando ele se encarnou no ventre de Maria, até o último dia da sua vida, ele concebeu todas as dores, né, de todos nós. Jesus, ele é impressionante.
um Deus descer na terra, né, para só sofrer. Só para sofrer. E aí eu fico pensando, meu Deus, que Deus é esse, gente? Como que pode vir para a terra só para sofrer? Gente, sabe o que é um Deus vir para a terra só para sofrer? Mas só que ele não fez isso. Isso que eu acho interessante aprender é que ele não fez só isso para poder mostrar pra gente que ele é bom com a gente, né? De que ele se compartilha das nossas dores, né? Para poder, né? Ter uma empatia com a gente, né? Um Deus que desce do céu para sofrer como o seu povo sofre, como os seus filhos sofrem na terra. É uma coisa assim que não dá para entender. É totalmente o contrário do que todo mundo esperava, né? O Messias esperado pelo povo de Israel não veio, não era esperado dessa forma. Nunca foi esperado. Né? A promessa que era dita em Isaías, nos profetas, era que ele viria libertar o seu povo. O que significava para eles isso? Libertar da escravidão, ser um povo alegre, feliz, que tem tudo de melhor. A terra, né, que corre leite e mel, que Deus tinha prometido para Abraão, né? Essa terra que corre leite e mel, que seria dada ao povo e que ia ter o rei. Esse rei iria governar com justiça, retidão, todos iam ser felizes nesse reino, né, de Deus, do Messias, né, de Deus, na terra. E aí Jesus veio e não veio trazer. Ele veio aqui na terra, encarnou-se e não veio trazer esse reino. Não era esse Messias que eles estavam esperando. Ele veio libertar de outro mal e que ainda não acabou, que ainda está na terra até hoje, o mal do pecado. E aí a gente questiona, mas como que pode? Né? Como que pode? Então, não dá para entender, né? Mas aí a gente tem que compreender que é da alma. Ele não salva, Deus não salva corpos humanos. Carne, ele não salva carne, ele não liberta a pessoa. A gente, sem ele vir na terra, sem que Jesus viesse na terra, se você nunca entendeu isso, eu vou te explicar. Sem que ele viesse na terra e morresse na cruz, passasse por essa vida de sofrimentos, o homem das dores, desde quando foi concebido até o último dia, até o último momento da sua vida, o ser humano não tinha eternidade mais. Eternidade no céu com Deus não tinha. Entendeu? Se Jesus não viesse, era esse reino que ele veio trazer pra gente. O céu estava lacrado, ninguém entrava. As almas de Abraão, dos pais que tinham morrido antes de Jesus, estavam todos no limbo. E iriam ficar ali para a eternidade. Nesse lugar. Porque morreram todos. A morte era uma morte verdadeira, uma morte eterna. Não tinha o céu aberto para viver a vida que Deus queria para nós. Não tinha esse céu aberto. O céu estava lacrado. Deus, a partir do momento que caiu os anjos e o homem caiu, a terra ficou abandonada aqui. Mas só que a misericórdia de Deus, né? Sempre sonhou, sempre desejou na sua divina vontade que isso fosse corrigido de alguma forma. Sempre já foi determinado, já foi pré-estabelecido por Deus, né? Para que não ficasse assim. E aí ele preparou um povo para receber o seu filho, que ele recebeu as promessas dessa libertação do limbo, da morte eterna, do inferno eterno, da morte eterna, onde ninguém iria ter vida mais. Todo mundo que morresse ia para o inferno o resto da eternidade. Longe de Deus, Deus não ia ver mais ninguém
não ia se encontrar com ninguém se ele não tivesse mandado Jesus. Se ele não tivesse, feito o reino da divina vontade na nossa Mãe do Céu. Se ela não tivesse dado o seu fiat, se ele não tivesse encontrado criado essa formosura de pessoa, que é a nossa Mãe do Céu, se esse projeto de Deus, por pura misericórdia, não tivesse acontecido, de criar essa mãe concebida sem pecado original, que criou dentro de si, formou dentro de si, através das graças de Deus, o reino da divina vontade. Se não tivesse esse reino da divina vontade em Maria, o céu nunca se abriria. O céu se abriu no dia que Jesus desceu e se encarnou no ventre de Nossa Senhora. Nesse dia o céu se abriu. E quando Jesus ressuscitou, ele levou todos os que foram fiéis ao projeto dele, que estavam no limbo. Todos os que ele salvou, que estavam no limbo, ele foi imediatamente, depois de ressuscitar. A primeira coisa que ele fez foi ir para o céu, louvar a Deus, agradecer a Deus pela graça de tudo que ele viveu na terra. A primeira coisa que ele foi no céu. Depois do céu, ele foi para o limbo, para o inferno e para o limbo. O inferno, ele prendeu milhares de demônios lá no inferno, os piores, prendeu tudo lá, os piores, aqueles mais terríveis, aqueles que eram anjos mesmo, E aí tem os demônios que são derivados desses, que são demônios derivados desses demônios que estão hoje em espírito aqui na terra, por permissão de Deus, enquanto Deus, entre aspas, permite. E aí ele foi para o inferno, prendeu Satanás, prendeu o bicho lá, prendeu um monte de demônios. Depois ele foi para o limbo e libertou Adão, Abraão, Moisés, José do Egito, os profetas, Davi, a Santa Ana, mãe de Nossa Senhora, José, o seu pai adotivo, e todos os outros que ele conheceu, Zacarias, Joaquim, pai da Nossa Senhora, todos aqueles fiéis a ele, do povo de Israel que foi infiel. Levou todo mundo para o céu, todo mundo. E hoje, quando você morre, o céu está aberto. Hoje, se qualquer pessoa morre, o céu está aberto. Se a pessoa é batizada, se a pessoa está em amizade com Deus, ela vai direto para lá. Se morre nessa condição, sem pecado, vai direto para lá. Se viveu uma vida totalmente na divina vontade, vai direto para o céu. Se não vai direto para o céu, vai para o purgatório, mas já está salva, já está com o ingresso comprado, o passaporte já, registrado que vai para o céu, mas precisa antes tomar um banho, se purificar das suas penas, dos pecados cometidos, das penas dos pecados, que é a justiça que precisa ser feita pelo que você produziu de ruim aqui em volta de você. Você produziu uma falta de amor ao seu redor, uma falta de respeito pelas pessoas, uma falta de carinho das pessoas, de amor por Deus, faltou a dedicação, a doação a Deus, a doação ao próximo, faltou isso. Você viveu mais egoísta aqui na terra do que dar ao outro. Então você tem que pagar essas penas lá e ligar novamente, e limpar a sua alma, pagando lá, muito justamente, pelo que você não foi capaz de fazer em vida. E depois o seu passaporte já está carimbado para o céu. Então esse céu hoje está aberto. Esse é o fruto que nós recebemos. O céu está aberto. Mas não foi só isso. Um maior dos frutos é esse reino da divina vontade. É devolver para a gente a possibilidade de viver na terra novamente do jeito que Jesus, que Deus sonhou em Adão, como Adão viveu.
Agora a gente tem essa oportunidade que é verdadeiramente o sonho de Deus restaurado, do reino da divina vontade. Da gente viver como o primeiro pai Adão viveu antes de pecar, na terra, dele ligar a terra ao céu, assim na terra como no céu, fazer o seu reino reinar assim na terra como no céu, como está no Pai Nosso, cumprir essa promessa, vamos dizer, esse pedido, essa impetração a Deus de fazer, que Jesus mesmo pediu, né, para que nós pedíssemos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então é muito importante a gente entender, né, a necessidade de Jesus ao vir na terra e sofrer. E aí, quando ele sofre, todo o seu sofrimento, desde o momento que está no ventre materno, o aperto do ventre, os 9 meses, ele sofreu demais. Ele está sofrendo tudo por causa da nossa vontade humana que está reinando na terra sem Deus. É para reparar. É para reparar diante da justiça divina o tempo todo que nós vivemos na terra e a terra viveu sem a vontade de Deus em nós. Que isso foi tão prejudicial para a justiça, né, diante de Deus, a honra que Deus perdeu porque ele é rejeitado, desprezado, esquecido. Isso é uma justiça que precisa ser restaurada, precisa ser, né, que é o que no purgatório acontece, né? As pessoas estão no purgatório lá pagando isso também, essa dívida à justiça de Deus, de não ter honrado a Deus enquanto vivia, de não ter louvado o tanto que ele precisava, agradecido a Deus por tudo que ele deu. Isso é justo. Um Deus que deu tudo para nós, que mandou o seu filho para morrer por nós, e a gente não reconhece, a gente não adora, a gente não louva como ele merece, de todo o nosso coração, dando toda a nossa vontade, né, nisso. E viver nessa função, né, de viver uma vida ligado a esse Pai do céu que nos ama, que deu tudo para nós, e a gente viver na casa desse Pai, viver ao lado desse Pai, do lado de Jesus. Aí Jesus fala, né, que ele quer todos os seus filhos, né? Ele veio para sua mãe, mas ele quer todos os filhos, né, em volta dele. Ele quer encerrar em todos nós, né, o seu poder de amor, de graça. Quer que a gente conheça os bens que ele tem para nós, as maravilhas que ele tem preparado para esse reino da divina vontade. Ele só vai dar para quem ama ele. Ele não vai dar para quem não ama ele. Um pai não dá as coisas para quem não ama. Não ama. Uma pessoa que não ama o pai, o que vai fazer com as coisas do pai? O que vai fazer com os bens que o pai dá? Não vai honrar, não vai amar esses bens, não vai valorizar, não vai cuidar do que recebeu. É aquela história daquela terra que a gente falou, que o rei, ele deu várias terras para várias pessoas, e né, para os seus súditos, seus filhos, herdaram terras, e eles destruíram a terra, usaram, né, de qualquer jeito, ou não usaram nada, deixou ali estragando aquele... E Nossa Senhora, nossa mãe, foi a única ali, né, que recebeu, essa filha recebeu, e ela fez florescer esse reino. Essa terra dela floresceu num jardim, num pomar gigantesco, né, onde transbordava de tanta coisa que produzia na terra dela para os outros que não tinham nada. E aí, trabalhando para se enfeitar, para enfeitar esse lugar, né, para se enfeitar a si mesmo. Nós somos essa terra de Deus. Nós somos esse céu, essa terra, essa possibilidade de fazer acontecer milagres. Nós somos um milagre quando nós somos filhos amados de Deus. Nós podemos fazer muito bem quando nós amamos o próximo, quando nós fazemos essa caridade sonhada por Jesus, né, que a gente deveria fazer, de partilha, de amor, de misericórdia. Então a gente tem tudo isso e a gente não faz. A gente prefere ficar
né, dentro de casa, da nossa casa, cuidando dos nossos próprios interesses, ainda brigando dentro da nossa casa, né, não tendo uma partilha nem dentro da nossa família. Então a vida hoje é totalmente contrário do que Jesus sonhou. Em vez de a gente ser essa vida divina, de doação, de alegria, de levar alegria para as pessoas, imagina uma pessoa humana, com os dons que ela recebe de Deus, quanto que ela pode fazer para ajudar as pessoas? A própria família. Uma mãe, uma mulher, um filho, né? Quando é uma pessoa que se dedica, que se doa, pode ajudar a mãe a fazer compras, pode ajudar a mãe a limpar a casa, né? Pode ajudar a mãe a pintar a casa, pode fazer obras de arte, né, para decorar a casa, pode fazer, né, culinária, comidas maravilhosas, cheirosas, né? Pode produzir algum produto, algum artigo de alguma necessidade, né? Pode inventar coisas, pode cantar, pode, né, pode tocar um instrumento, pode compor música. Quantas coisas que um ser humano pode fazer para poder alegrar a vida dos outros? Pode ser uma pessoa engraçada, pode ser uma pessoa que consola, que conversa, que anima as pessoas. Mas isso a gente é assim. Nós vivemos assim para ser essa extensão de Deus ao nosso redor. A gente é essas pessoas, nós somos os seres humanos que você conhece. São pessoas adoráveis, amáveis, que estão sempre servindo, sendo essa extensão de Deus? Não, a gente vê que não. A gente vê que as pessoas são todas ranzinhas, todas, né, tristes. Qualquer motivo deixa a pessoa triste, só porque as coisas não são do jeito que ela quer, ela está triste. Né? Quantas famílias, né, que o pai e a mãe, né, e aí não são exemplos os seus filhos, cada um por si, Deus por todos, né? Vai ouvir uma música, ouve a música lá nas alturas, faz maior barulheira, né? Incomoda os outros, prejudica as pessoas, rouba, né? Ou é corrupção, pega o lugar do outro, é só pra mim, isso que importa, eu tô conseguindo o que é pra mim, né? O outro que se lasca. Quantos filhos que recebem seu salário não dão R$1 pra mãe, pro pai, gastam tudo com suas próprias vidas ali, e o pai ainda tem que pagar a faculdade, ainda tem que pagar as coisas ainda, né? Então assim, a gente vê assim o egoísmo tão grande que é o mundo hoje em dia. A gente sabe, a gente vê isso dentro da nossa própria casa, a gente vê em todo lugar. Então a gente vê que essa extensão de Deus não existe na Terra. Não existe. Deus foi esquecido. O ensinamento de Jesus, a proposta de vida restaurada, plena, não existe. Não existe. Cada vez o ser humano mais egoísta está mais infeliz, mais infeliz, mais infeliz, mais infeliz. Poucos detêm o poder, e essas pessoas que são ricas vivem escondidas dentro de suas casas, né, em palácios fechados a 7 chaves, que ninguém pode, né, com muitas seguranças, né, a pessoa tem tudo lá. Dentro no banco, milhares e milhares de dólares guardados, euros. Enquanto tem tanta gente passando fome, a pessoa está guardando e deixando o dinheiro lá render, guardado o dinheiro. Enquanto tem tanta gente passando fome. Que vida é essa, gente? Que vida é essa? Foi essa vida que Jesus ensinou? Que Deus desejou pra gente? E aí você vai numa favela e vê o estado de uma pessoa que vive numa favela. A bagunça da casa, falta tudo, a sujeira, não tem esgoto. Aí você vai num palácio desse e tem quantos quartos? Quantos banheiros? Quantas piscinas? E às vezes não é só uma casa, são várias e várias e várias em lugares do mundo inteiro. A pessoa tem um local para ficar, no melhor conforto possível. Carros, uau! Todas as marcas possíveis, mais lindas, maravilhosas. E para quê? Para que isso? Gente, a vida na Terra é horrível. É horrorosa. Dá terror só de pensar. Aí Jesus veio para essa terra e ele
ele viveu pior do que numa favela. Sério, ele viveu na rua. Viveu na rua. Em Jerusalém, 3 anos. Quando ele saiu da casa de sua mãe, ele foi para morar na rua. Na rua. Ele ficava dormindo lá no Monte das Oliveiras. Lá que ele dormia, no meio da natureza. Constantemente dormindo lá. Depois que ele conheceu algumas pessoas que deram abrigo para ele enquanto ele estava com os apóstolos, mas a maioria das vezes ele com os apóstolos dormiam na rua. Não tinha um lugar para ficar. Ele não tinha um local. Então, assim, ele abriu mão de tudo. Tudo. Ele nunca tocou em dinheiro. Nunca tocou em dinheiro. A única pessoa que se importava enquanto podia era José. Nunca se importou com dinheiro. Nunca. José é que trabalhava. Ele trabalhava com José, mas José é que recebia o dinheiro, que comprava o que precisava ou dava esmola da metade para os pobres. Comprava somente o básico do básico do básico para poder manter o corpo dele vivo. Ele e Maria viviam assim com José. Abrindo mão de tudo, uma peça de roupa só. Nunca quis mais que uma peça de roupa. Ai, então ele devia viver sujo. Ele andava descalço, não tinha nem sapato. Ele mesmo fala na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. É fácil, não? Você querer entender Deus, vai entender Deus. Tenta entender. Como ele pensa totalmente diferente do que você pensa, do que nós pensamos. Aí ela continuou: meus filhos, vocês devem saber que desde que eu fui concebida, eu te amei como mãe. Senti vocês em meu coração, queimei de amor por vocês, mas não entendi o porquê. O Fiat divino me fez fazer esses feitos, mas manteve o segredo de mim. Mas como isso é revelado, o segredo me é revelado e compreendi a fecundidade da minha maternidade, que não só tinha que ser a mãe de Jesus, mas a mãe de todos. Agora escutem, meus filhos, onde se pode chegar quando a vontade divina leva a vida de trabalho na criatura, e a vontade humana deixa sem impedi-la. Este Fiat, que na natureza possui a virtude geradora, gera todos os bens da criatura, torna-a frutífera, dando-lhe a maternidade acima de tudo, acima de todos os bens e acima de quem a criou. Então, Nossa Senhora está falando dessa fecundidade, dessa maternidade que nós recebemos, né? Essa maternidade, ser mãe, ser pai. Então, nós, os filhos da Divina Vontade, somos mães e pais da humanidade, chamados a ser os novos pais de toda a humanidade, de assumir, como Jesus assumiu em nós, a responsabilidade diante de Deus. Assumir a responsabilidade que ninguém tem. Nós assumimos uma vida onde a nossa vontade vai ser fundida com essa vontade divina e essa maternidade geradora dessa virtude, geradora do Fiat divino em nós, vai atuar para que nós, em nome de todos os seres humanos, vamos viver essa vida heróica, um amor que se contenta em morrer para dar a vida àqueles que vamos gerar. Então nós vamos salvar os outros que estão perdidos, passado, presente e futuro. Essas pessoas que estão hoje nesse limbo, né? Que estão hoje perdidas. A gente tem a oportunidade. A Aline está dizendo então que quem já está no inferno tem chance de sair de lá. Não, acho que não é isso. Mas só que quem está nessa condição de não ter vivido essa vida do reino da divina vontade na terra, que está no céu, ainda está, entre aspas, né, torcendo para poder haver essa reparação
universal. Porque eles fizeram a reparação somente deles, a vida deles com Deus. Mas Deus, ele quer uma reparação universal de todos os que viveram e até mesmo dos que estão no inferno. Uma reparação universal. E essa reparação universal somente os filhos da divina vontade podem fazer a Deus. E ele merece. Quem dizer que não vai conseguir viver essa plenitude da graça. A gente vai ser essas pessoas que vamos gerar a vida que foi perdida, que não se voltou a Deus na terra. Nós vamos viver essa maternidade, essa paternidade espiritual, né? Que Deus vai dar para nós, para geração de todos os bens que foram perdidos. Deixar o Filho levar uma vida ativa em nós. Nos dará liberdade e vocês amarão também como eu. A todos com o amor de uma mãe, e eu, sua mãe, vou te ensinar a maneira de fertilizar essa maternidade e paternidade totalmente sagrada e divina em vocês. Então a gente vai... todas essas pessoas, até mesmo as perdidas, elas deveram a Deus. Deus não recebeu da vida delas o louvor que elas, deviam dar. E daí, esses filhos da divina vontade vão fazer isso por Deus. Vão dar a Deus essa vida, recriar essa vida que essas pessoas não viveram. Agora, se no mistério de Deus, essa reparação, de repente, lá no futuro, vai saber, eu creio nisso, não tenho vergonha de falar, de repente, que lá no futuro, muito longe, depois dessas pessoas terem pago muito tempo no inferno, vivido muito tempo no inferno e são eternas, essa reparação produzida pelos filhos da divina vontade, de repente, ter o poder. Vai saber. Por que não? A gente ama essas pessoas. A gente ama essas pessoas que foram perdidas. Será que elas, depois de milhares de anos sofrendo no inferno, se Deus abrir a porta de repente e falar assim, podem sair daí? E aí, será que a gente iria negar isso para elas? Sendo essa maternidade da divina vontade em nós? Deus pode. A gente sabe que Deus pode, com sua infinita misericórdia, ter um plano B para as almas que estão no inferno. Depois de sofrerem muito essa privação de Deus. Mas aí ele não diz isso, na doutrina não diz isso. Fala que é para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Se é para toda a eternidade, a gente acredita que é para toda a eternidade. Mas essa reparação a ele é dívida. É devida. Se a gente fizer só isso, para mim já está ótimo. Não preciso pensar nessas pessoas. Elas já disseram não, elas já escolheram em vida. Deus deu a oportunidade para elas. Se elas não escolheram a vida e preferiram a morte, foi uma escolha delas, e se elas precisarem ficar toda a eternidade, nesse lugar vão ficar. Porque é Jesus quem avisou que é para toda a eternidade. Foi Jesus quem disse. E infelizmente, eu não quero passar minha eternidade longe de Deus para toda a eternidade, não quero. E nem gostaria que ninguém passasse. Eu quero viver essa maternidade desses filhos que a gente pode gerar, essa vida divina que nós podemos gerar, de tirar esse pecado do mundo de uma vez por todas. Tudo que é longe de Deus, a gente tirar, a gente destruir essa vida sem Deus, essa vida da vontade humana sozinha, que quer reinar sozinha. Destruir isso de uma vez por todas, fazer esse processo junto com Deus, de fazer essa fusão na divina vontade. Vamos rezar, vamos pedir, vamos reparar, vamos adorar, vamos glorificar a Deus, vamos exaltar a Deus em nome de todos os seres vivos que viveram, mesmo esses que foram para o inferno.
Essa é a vida da maternidade que nós vamos viver. De gerar vida em direção a Deus. De dar a Deus o que Ele merece, o louvor e a glória que Ele merece, que sempre mereceu de cada pessoa humana criada no planeta Terra, que não deu. Sermos a voz dessas pessoas. Vamos ser a voz dessas pessoas. Vamos ser a voz da natureza, que não tem voz para glorificar. É isso que nós vamos ser, sabia? Essa é a vida geradora, essa é a virtude geradora do Fiat divino em nós. É isso que nós vamos viver, essa maternidade maravilhosa. Então, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos fazer compreender esse milagre, esse prodígio que só Ele sabe explicar como vai acontecer. Aí no livro do céu tem as palavras do próprio Jesus explicando, é muito lindo, vale a pena a gente ouvir. Aí vamos ler os pontos de meditação. Quem faz a vontade de Deus é para mim o irmão, irmã e mãe. O coração desta meditação é a explicação real e operativa do sentido muito profundo desta frase, que Jesus disse no seu Evangelho aos seus discípulos, não a sua mãe que a viveu, não só com a máxima plenitude e perfeição, mas também com um complemento único e irrepetível de ser a mãe física do Verbo encarnado. O amor materno, na verdade, é o que mais se assemelha ao amor divino, porque, entre as formas de amor humano, é o mais elevado, e quando não cai nas aberrações e depravações modernas, o mais parecido em suas características ao de amor de Deus. Total, completo, desinteressado, carinhoso, caloroso, cheio de atenção, muito pronto para dar a vida, mesmo em um sentido real e literal. O cumprimento da encarnação foi para a Divina Mãe e Rainha. Então a gente vai dar essa vida nossa, abrir mão da nossa vontade, para viver a vida divina, para, em nome de todas as criaturas, louvar a Deus. É um sacrifício gigantesco. O que os outros não fizeram, a gente vai fazer no lugar deles, abrindo mão da nossa vontade, de viver a nossa vontade. Então é um martírio. Essa é a maternidade da divina vontade. Somente em união com a vontade divina pode a nossa vida cristã tornar-se frutífera. Se Jesus explica que somente quem faz a vontade do Pai é para ele mãe, e se tal Madonna se tornou apenas correspondente no ato da concepção ao Supremo Fiat, é evidente que seremos transformados neste amor mais puro e, portanto, nos tornaremos muito frutíferos e nos aproximaremos e converteremos milhares de pessoas, apenas na medida em que respondermos o nosso Fiat ao chamado do Divino Fiat, que estamos recebendo. Uma mãe é amor puro e absoluto por todos. Amor afetuoso, carinhoso, afetuoso, presente e alerta. Mesmo para crianças rebeldes e ingratas, para quem o amor se torna doloroso, mas sempre amor. Uma mãe contra uma criança não acusa, não julga, não reprova duramente, tolera, aguarda, corrige suavemente. Amor e dor. A descrição da vida e da ação do Verbo encarnado no peito da Santíssima Maria é espetacular. O que devemos ser? Amor e dor para com todos. Em que sentido? O amor, quando entra no coração, torna-se um estilo comum. Aí ele fala aqui, nunca uma palavra meio torta para ninguém, né? O amor, nunca mais sentimentos, emoções e paixões humanas merecedoras apenas do inferno. E a dor o acompanha. Então o amor, quando entra no coração, né, abre mão de emoções, de paixões humanas, né, abre mão de sentimentos egoístas, e a dor assim nos acompanha. Não apenas isso, embora louvável, importante e necessário daqueles que em silêncio se imolam na mortificação
e na penitência voluntária, para pagar e expiar as dívidas dos outros. Então, é o que nós vamos fazer. Vamos fazer essa mortificação de dar a nossa vontade humana, de sacrificar-nos, fazer uma penitência voluntária, viver essa vida de abstinência da vontade humana, para pagar e expiar as dívidas dos outros. E muitos dos que estão no purgatório até o juízo final. Tem gente que está no purgatório, está até no juízo final pagando dívida lá. E a gente vai pagar essas dívidas dessas pessoas aqui na Terra, o que elas não fizeram. Todas as pessoas que foram no purgatório, elas estão pagando, mas ainda tem coisa para pagar em vida, Tem coisas aqui, uma força de amor que faltou, uma vida divina que faltou nelas em vida, que não produziu na terra a reparação que precisava. Então nós vamos ser esses reparadores dessas ofensas feitas continuamente pelos homens a Deus e cooperar em sua conversão, nesses que vão se converter ainda. Mas tudo se torna assim. Não é dor suportar uma pessoa desagradável com um sorriso e caridade? Não é dor não responder a uma ofensa? Não é dor não apenas não respondendo, mas oferecer ao Senhor sem qualquer rancor essa ofensa, perdoando aqueles que a fizeram, como uma pobre vítima da serpente, de quem ele executa as obras repugnantes? Então, está falando, não é uma dor? Quando você aguenta o rancor, não tem rancor, quando você perdoa e você oferece essa ofensa que a pessoa fez, perdoando essa pessoa que ela fez, sendo uma pobre vítima da serpente infernal, de quem ele executa as obras repugnantes, sujas e abomináveis, e das quais essa pessoa deve ser libertada, também graças ao nosso amor e dor oferecidos. Então a gente oferece, nesse tempo hoje que tem milhares de pessoas pecando, mais do que nunca, vivendo nessa vontade humana, nós vamos oferecer em nome delas, e pedir por elas, pedir a Deus, interceder, reparar, para que Deus possa instaurar o seu reino aqui, agora, já. E aí ele vai fazer esse processo de purificação, tirando essas pessoas antes do tempo. Elas precisam ser retiradas da terra antes do tempo para que esse reino seja instaurado. E esse tempo que elas perderam, nós vamos reparar. Entenderam? Porque enquanto as pessoas estavam vivendo aqui na terra, ainda não tinha já estava essa longanimidade de Deus, essa espera de Deus, deixando as pessoas viver o máximo possível. Agora, nesse momento que foi abreviado para poder se instaurar o reino da divina vontade, o que vai acontecer? As pessoas vão morrer antes, vão morrer sem ter tempo de conquistar a conversão, e vão ser levadas para o purgatório, ou então, infelizmente, aquelas que realmente em todo o tempo escolheram, mas Deus, ele deixa as pessoas o máximo possível para poder dar tempo delas de se amadurecer, de conhecer a verdade e tal. Muitas pessoas hoje não vão ter esse tempo, Jesus, ele abreviou o tempo agora. Essa purificação está levando as pessoas antes da hora, permitindo mortes, que não deu tempo. E aí nós, os filhos da divina vontade, ao estarmos rezando, ao estarmos mortificando, nós estamos perdoando ofensas dessas pessoas e dando a elas, essa chance de elas receberem essa revelação de Deus após a morte, de poderem se converter. Eu não sei como que vai funcionar isso. Isso aí só os teólogos que podem dizer como pode ser isso, mas o Senhor coloca no meu coração muito forte que nesse tempo agora nós vamos estar reparando ofensas, tirando o pecado do mundo, perdoando pessoas que estavam de repente destinadas ao inferno, mas que não vão por causa que Deus não deu tempo para elas de conhecerem a Ele, Então essas pessoas, Deus tem misericórdia, Ele não vai permitir que, se uma pessoa não escolheu, não sabe nem o que ela escolheu ainda, não sabe nem,
né, viveu uma vida totalmente numa situação onde ela não teve oportunidade de conhecer Jesus, o amor de Deus, não deu tempo de conhecer. Né? Ninguém foi instrumento de amor para ela. Não é justo uma pessoa que não teve uma experiência nenhuma de vida ir para o inferno sem nem ter conhecido, né? Então, aí, essas pessoas, a gente precisa de quem passe por elas, né? Pelo que elas deveriam passar, né? Faça em nome delas essa mortificação, essa reparação. E o Filho da Divina Vontade não se importa em ser essa pessoa, essa doação de amar como Jesus amou, né? Porque sempre vai ser, entre aspas, injusto. Sempre vai ser injusto. Mas a justiça divina precisa ser satisfeita. Como ser satisfeita? Ter outras pessoas que assumam o lugar dessas que pecaram. Outras pessoas que deem as suas vidas na vontade divina, como Jesus fez. Jesus não teve o poder de justificação porque viveu a divina vontade na terra. Ele sozinho, unido com a nossa Maria, nossa Mãe do céu, os dois vivendo a divina vontade não tiveram esse poder de trazer, esse abrir esse céu novamente, de ligar o homem ao Deus, não tiveram esse poder tão grande, criativo, de Deus, de religar o homem novamente, né? E agora, através de Luísa, que recebeu o dom da divina vontade, nós vamos ser essas almas que vão trazer o reino. Para trazer esse reino, precisa mexer na estrutura do planeta, na estrutura espiritual. Precisa, né, a gente ser novos cristos. E vamos expiar as dívidas dos outros. Aqui tá claro. Aqui, ó. Aqui o padre falando. Nós vamos expiar na nossa mortificação da nossa vontade humana, na nossa penitência voluntária. Nós vamos expiar e pagar as dívidas dos outros, para reparar as ofensas feitas continuamente pelos homens a Deus e cooperar em sua conversão. Então, Deus ele vai atuar poderosamente enquanto ele não fazia. Ele vai fazer um processo de cooperar, né, mandando de repente, como a gente já está sabendo, esse aviso que vai mandar, dessa iluminação das consciências. Ele nunca fez isso em toda a eternidade. Então, ele vai fazer porque tem um grupo de pessoas que vai trabalhar na divina vontade para poder facilitar a vida dessas pessoas que vão receber essa iluminação da consciência. Você está entendendo? Então é isso que eu queria que vocês entendessem. Nós, os filhos da divina vontade, aceitando a vontade divina em si, vão ser os colaboradores de Deus. Vamos ser os anjos da terra de Deus, os filhos de Deus, representantes da raça humana que vão pagar e expiar a dívida dos outros, reparar ofensas feitas continuamente deles a Deus, cooperar na sua conversão. Cooperar como? Na nossa vontade unida a Deus, Deus pode fazer milagres. E vai fazer o grande milagre de converter as pessoas num momento oportuno, de graça, que nunca teve antes na humanidade. Para instaurar o reino é necessário. Então aí Nossa Senhora avisou que vai ter esse momento de iluminação da consciência. Isso tem que ser comprado de Deus, não é de graça. A justiça divina não dá nada sem ter reparação, sem ter satisfação, como Jesus satisfez. Ele desceu na terra e viveu essa vida para satisfazer a justiça divina. Nós vamos viver essa vida para satisfazer a justiça divina com Jesus, sendo colaboradores de Jesus, sendo o exército de Cristo, de Maria, para conseguir isso. E pedir esse fiat de Deus novamente da santificação da humanidade, que é o terceiro fiat que Deus vai dar. Ele deu o primeiro fiat quando criou todos nós. Deu o segundo fiat quando morreu na cruz por nós, quando desceu, se encarnou e morreu na cruz por nós. Foi outro fiat, foi uma coisa nova, uma coisa única, que ninguém faz, que ninguém poderia fazer. Agora tem outro processo que ninguém faz, que ninguém poderia fazer, que é Deus que vai fazer, que vai instaurar o seu reino na terra, assim na terra como no céu, que vai trazer essa conversão mundial, universal. Né? Essa oportunidade de conversão que nunca foi dada. Então é um momento, não teve dilúvio, não foi um momento que Deus também agiu. Então, ele não teve que fazer
não teve que agir da forma dele, dar o seu fit, fazer acontecer algo, né, em direção a nós, que só ele pode fazer, que ninguém consegue fazer, então ele vai fazer novamente. Ele vai fazer novamente. Mas para fazer isso, no dilúvio não precisou de Noé? Né? Não precisou de Noé? Na redenção não precisou de Maria? Agora, para a santificação do planeta precisa dos filhos da divina vontade. De Luísa, Picarreta e os filhos da divina vontade. Precisa de nós. Você está entendendo? O que Deus está... Qual é o convite que Deus está dando para você agora? O convite que Deus está convidando você para ser? Por isso que você recebe promessas gigantescas, porque quem for esse filho da divina vontade vai para o céu direto, não passa pelo purgatório, vai reinar com Cristo, vai ser um dos mais próximos de Deus em toda a eternidade, vão reinar porque vão ser os iguais a Cristo no céu, vai ser como se fossem iguais a Cristo no céu. É claro que não é igual, porque é igual na humanidade de Cristo, na humanidade dele, ele como humano, mas igual a ele como Deus, impossível. Então a gente vai se igualar a essa humanidade divina de Jesus. Então nós vamos ser divinos como Jesus é lá no céu. É uma diferença, é diferente das outras almas que a gente vai ser instrumento para poder reparar. Então é muito importante esses filhos da divina vontade. Ele fala assim, se vocês soubessem como é grande, Jesus fala muitas vezes, né, com as palavras dele é muito melhor. Se vocês soubessem o que vocês vão ser, o que vocês vão fazer, vocês competiriam para fazer mais rápido. Vocês competiriam entre vocês para poder ser, né, sabe? Então assim, é um segredo de Deus que ele está revelando para nós, poucas pessoas. Né? Ele não foi lá, falou só com Noé, então ele está vindo falar só com você, só comigo, com você. São poucos, mas desses poucos tem que ter vários, né? Porque a humanidade é muito grande, é muita gente. Então vamos pensar assim que tem que ter um povão aí, né? Tem que ter um povão aí, né? Um exército grande que é necessário para poder. Por isso que você tem que divulgar esse material. Ajudar as pessoas a conhecer a divina vontade, né? Porque vai ser um presente, vai ser uma graça muito grande, né? Se o FIT leva a vida ativa dentro de você, ela lhe dará maternidade, você amará todos com o amor de uma mãe. Então realmente é a vida. A vida se torna um absoluto encanto de felicidade, de alegria, de paz profunda e inalterável. Isto viverá qualquer um que não diga não ao dom. Que não diga não ao dom da divina vontade. E se esforçará para recebê-lo e torná-lo vivo e ativo. Então a gente precisa desse dom vivo e ativo para ser essa mãe da humanidade junto com Maria. Ter essa maternidade, ser mãe e pai da humanidade. A gente vai ser mães e pais por estarmos fazendo a vontade de Deus. Maternidade e feminilidade. Em último pensamento, para as mulheres, pelo qual a maternidade deve brilhar clara, visível e esplêndida, sendo a mulher mãe pelo DNA psíquico intrínseco, tendo nela a capacidade geradora que a faz ser, pelo menos no poder, uma verdadeira mãe natural. As mulheres casadas devem ser mães exemplares não apenas para com os seus filhos, mas também aprender a ser santas com seus cônjuges, vestindo-se com doçura, gentileza, humildade e bondade em tudo. Um homem também procura o rosto de sua mãe na noiva, o que é muito comum quando ele o encontra. Mas a maternidade é também a tarefa e vocação das mulheres que não têm um cônjuge, tanto aquelas que não têm por opção voluntária de consagração na vida religiosa ou mesmo no mundo. Ambos os quais foram falhas acumuladas na vida não faz mais casamentos fracassados ou tragicamente terminados. Ambos os quais não têm outras circunstâncias da vida, como não encontraram a pessoa certa ou viuvez. Ambos que atualmente não têm, porque eles ainda não entenderam sua vocação.
em você, mulheres que têm a honra de compartilhar o sexo da criatura amada do céu. Essa maternidade deve ser mais palpável do que um corpo grave. Sua feminilidade maravilhosa deve ser tudo, Maria, todo absorvido e transformado no coração amoroso de Maria Santíssima. E vem carícia como celeste, casto e suave para todas as pessoas que se encontram, bem como impressos em seus olhos que precisam ser conciso, claro, jovial, bom, livre, não só de toda maldade repugnante, nauseante e vômito, mas também para qualquer outro traço de paixões, sentimentos, emoções minimamente distorcido. Então as palavras do padre bem, né, do bispo aqui é muito difícil, né? Muito chique demais, né? E então sentir com todo o seu divino amor. Quem já está consagrado pelo voto da castidade ao viver na vida religiosa, lembre-se sempre dessas coisas, quando renovar sua consagração com alegria e convicção. Aqueles que o fazem pela primeira vez sabem que tem uma missão muito importante, que se encontra humanamente sozinho, lembrando que Deus escreve certo por linhas tortas. Medite bem se não é apropriado fazer este gesto e recursos vivos, bem como aqueles com uma falência atrás, não deixa de ser uma mãe. Pede o infeliz noivo o simples atento e amável para as crianças, que ainda está em discernimento sobre o estado de vida, entende as peculiaridades dessa vocação sublime e sublime virtude. Queridos a Virgem Maria, separadas e distintas das frutas bonitas do casamento. Um texto muito complexo aqui, muito estranho. Aí fala da maternidade espiritual, né? De fato, não é um prejuízo, mas uma sublimação do dom da maternidade que se torna a semelhança do mariano universal e solícito para todos, cooperando em sua salvação com a força e eficácia que só o amor materno possui. Então, desculpem, gente, palavras difíceis de um padre, do bispo aqui. A única coisa que ele está falando aqui nesse texto gigante é que, né, sermos mães e pais espirituais de muitas pessoas. Que a pessoa, dependendo da vocação que ela escolheu, ela é chamada a ser mãe e pai da humanidade. Né? Mãe e pai espiritual de várias pessoas. Você levar a conversão, você divulgar esse conteúdo, né? Você vai ser mãe e pai de muitas pessoas. Né? Se você continuar rezando na divina vontade, fazendo esses atos todos consagrados à divina vontade, dando a sua vontade para Deus, fazendo essa fusão, sendo filho da divina vontade, você vai estar reparando o coração de Deus em nome de todas as outras almas, de todas as outras pessoas que viveram na terra e que não fizeram isso, que não viveram essa vida divina. Então, em nome dessas pessoas que não souberam viver essa vida, que não tiveram oportunidade, você está tendo oportunidade. Você está sendo chamado, né, para um trabalho. Vamos pensar assim, para uma vocação única, uma oportunidade rara desses últimos tempos. Os filhos últimos que serão os primeiros, os últimos chamados que serão os primeiros. Jesus fala assim: o último será o primeiro. Aquele que serve, né? Aquele que serve é o que nós vamos fazer. Vamos assumir esse lugar primeiro, depois. Jesus está dando essa oportunidade para nós, nesse tempo agora, de sermos os últimos que serão os primeiros. Para mim, diz tudo já. Os últimos filhos, né, dessa terra, chamados por Deus, como chamou a Noé, como chamou Abraão, como separou pessoas. Ele está separando um grupo de pessoas nesse tempo especial, que com eles vai fazer uma amizade, um projeto, né, como fez a arca de Noé, que salvou a humanidade inteira. Dá para entender o que Deus está fazendo, mas só que agora ele não quer só Noé, ele quer vários Noés, né, para poder salvar essa humanidade, para poder dar uma oportunidade rápida de conversão, porque ele vai voltar e aí ele não vai esperar mais. Ele não vai esperar mais. Agora ele vai fazer o que tem que fazer, custe o que custar. E aí a gente vai estar sendo essa retaguarda da humanidade. Vamos ser os filhos que vão estar servindo a Deus
sendo a retaguarda dessa humanidade, sendo esses advogados desse povo que não vai ter as mesmas oportunidades que muitos tiveram durante suas vidas todas no passado. Nesse tempo agora, mais do que nunca, precisa ter essa oportunidade de salvar a humanidade, o máximo de pessoas possível. E que o que Deus precisar fazer, Ele quer contar com a gente. Então vamos lá. Sim, fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, fiat, fiat.